Nós teremos a explicação da atividade, certo? A atividade depois do estudo desse nosso tema 1 e 2 do capítulo 4 da unidade 4 de vocês, certo? Então, as respostas vocês vão encontrar entre o tema 1 e o tema 2 da unidade 4, que o título da unidade 4 é região norte, certo? Nós estudamos parte desse conteúdo na aula passada e o restante desse conteúdo, no finalzinho do tema 1 e o tema 2, hoje, e hoje nós temos também a atividade, certo? Então prestem atenção à explicação da atividade. Lembrando que pós-explicação, se você não conseguir resolver a atividade, você precisa tirar as suas dúvidas, escrever a sua dúvida lá no fórum, certo? Onde tem assim, tira dúvidas de geografia, e aí você vai lá, escreve a sua dúvida, eu respondo e a gente vai fazendo isso da melhor forma possível, certo? Então vamos para a nossa atividade. Logo na página 112, nós temos a primeira questão. E a primeira questão quer saber, o de vocês não ficou aqui muito visível no slide, mas o título, o enunciado da primeira questão é o seguinte: qual é a diferença entre as áreas de abrangência da floresta amazônica e a floresta legal, certo? E aí vocês podem voltar ao conteúdo do vídeo, assistir a explicação de novo, mas lembrem-se, certo, que a floresta amazônica ela é formada pela vegetação que corresponde a toda a floresta, aquela que está em toda a América do Sul, que está nos países vizinhos, bem como entre os estados brasileiros, certo? E a Amazônia legal, ela é apenas aquela, certo? Aquela delimitação criada pelo governo brasileiro que abrange a floresta que está dentro do nosso território, certo? Que vai além da região norte, onde nós temos também a floresta no Mato Grosso e em parte do Maranhão. Na segunda questão, nós temos o enunciado, certo? Quais são os tipos de vegetação encontrados no norte? Lembrem-se, certo? Não existe apenas a floresta amazônica. Além da floresta amazônica, nós temos outros tipos de vegetação, que inclusive nós iniciamos a nossa aula de hoje falando sobre esses outros tipos de vegetação, como campos e outros. Mas observem no vídeo, certo? Na terceira questão, vocês precisam associar o tipo de floresta à frase, certo? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, no 1 nós temos matas de igapó. Qual é a frase que representa matas de igapó? E aí nós temos o 1 na frase do item B, certo? Que são as matas que correspondem, que ocorrem em áreas sempre inundadas, onde estão áreas, onde nós encontramos ali áreas com árvores de pequeno porte e espécies adaptadas aos solos alagados. Então, para cada tipo de floresta, eu tenho uma frase. Lembrando também, gente, que as matas de várzeas, elas são as matas, as florestas que ficam nas planícies inundadas, certo? Onde nós temos aí um período que dura 6 meses do ano. E as matas de terra firme são aquelas áreas onde eu tenho a floresta mais elevada e que não são alagadas, tá bom? Na quarta questão de vocês, certo? Eu tenho a seguinte pergunta. Entre as décadas de 50 e 80, que fatores motivaram os governos da época a investirem na construção de estradas na região norte? E isso nós também estudamos na aula de hoje, certo? Que eles queriam ali, tinha um processo, certo, de ligar os territórios. Então, eles se viriam, gente, de eixos de ocupação e expansão, tanto das atividades agrícolas, as atividades econômicas, como também a questão do povoamento, certo? E a quinta questão: quais são as principais atividades econômicas desenvolvidas na região norte? Nós também vimos isso na aula de hoje. Vocês podem voltar lá no vídeo que vocês vão encontrar esses tipos de atividade. Lembrando que a principal de todas é o extrativismo, mas eu não quero saber apenas do extrativismo, eu quero saber do extrativismo e das outras atividades econômicas que também eram desenvolvidas nesse território. Na sexta questão, nós temos a e B, certo?
O item A, qual foi o objetivo da implantação da Zona Franca de Manaus, certo? Nós falamos sobre ela na primeira aula e falamos um pouquinho também na aula de hoje, onde nós temos ali, certo, que essa instalação, ela se viu para promover a industrialização, onde nós temos incentivos fiscais, nós temos ali que as empresas, elas eram atraídas pelos baixos impostos, pelas ofertas do governo, e isso com o intuito de estimular o povoamento e também atraindo migrantes em busca de empregos e o desenvolvimento econômico da região, certo, gente? No item B, que tipos de produtos são fabricados na Zona Franca de Manaus e onde se localizam o principal mercado consumidor do Brasil? É, os consumos, gente, os produtos ali, eles são produtos eletrodomésticos, como nós vimos na explicação, certo? E esses produtos, eles saem dali como com o principal mercado consumidor, certo? A região centro-sul do nosso território. Então, são as empresas que já se deslocaram de lá e os produtos acabam voltando para lá também. Na sétima questão, nós temos um texto, certo? As respostas da sétima questão, tanto o item A quanto o item B, vocês encontram no texto. É só ler o texto com atenção que vocês encontram a resposta. Certo, gente? Leiam com atenção o texto. As respostas do item A e do item B estão no texto. Então, é só vocês procurarem que vocês encontram tudo direitinho, certo? Leiam com atenção. Na nossa oitava questão, nós temos uma tabela para ser analisada, certo? E aí, essa tabela ela representa a população urbana e rural no ano de 2010. Nós temos a divisão por estados da região norte. E o item A quer saber, certo? Cite o estado mais populoso e o menos populoso. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão observar na população total, certo? Que é essa segunda fase da tabela. Quem aí tem a maior população? Quem aí tem a menor população, certo? E aí você olha para o nome do estado na lateral, certo? Nós temos aí o estado mais populoso, não é? O Pará, e o com a menor população, vocês procurem que vocês encontram, certo? Lembrando, nós temos a população total, vocês vão observar na tabela de população total, logo na sequência vocês vão observar que estado é esse e fazer a mesma coisa observando quem é que tem menos habitantes, certo? Aqui nós temos os itens e no item B, certo? O item B da oitava questão, ele quer saber, considerando que para obter o percentual de população urbana, temos que multiplicar por 100 a população urbana e depois dividi-la sobre o total de sua população. Quais os estados da região apresentam a maior e o maior percentual de população urbana? Gente, vocês vão observar mais uma vez a tabela. Lembrem-se, certo? Sempre que tem uma tabela ou um texto, é porque as respostas estão ali. No primeiro momento, certo, eu tenho aqui os estados, eu observei a minha população total, que é a segunda tabela. Agora, eu vou observar, gente, a terceira tabela, a terceira coluna aqui da minha tabela, certo? Que refere-se à população urbana. E eu preciso dizer quem é que tem a maior população urbana e quem é que tem a menor população urbana. Então, com a maior população urbana, eu tenho o Pará, não é isso? Com uma das maiores populações urbanas, e aí vocês descobrem, ou na verdade eu tenho o Amapá com uma das maiores populações urbanas, e aí vocês vão descobrir quem é o outro com a menor população, certo? Na nossa nona e última questão, nós temos este mapa e também temos um texto, certo? Temos o mapa e o texto. E a partir da observação do mapa, da leitura do texto, vocês irão responder os itens A e B, conforme o mapa e o texto. No item A, qual é a extensão da maior hidrovia existente no Brasil e qual estado abriga a maior rede hidrográfica do país? Gente, a extensão vocês conseguem ver aí, certo? Tem lá na legenda do mapa de vocês. E nós já estudamos, certo, que a maior extensão hidrográfica do país está no norte.
E aí nós temos, né, gente, que de acordo com o mapa, a maior hidrovia do Brasil é a Amazônica, que ela tem aí seus 17.651 quilômetros de extensão, e o estado do Amazonas, ele possui a maior rede hidrográfica do nosso país. No item B, ele quer saber qual é a importância da navegação fluvial para o desenvolvimento econômico da região Nordeste. Lembrem-se, certo, que os rios ali eles têm papel fundamental para o desenvolvimento econômico, porque muitas vezes eles funcionam como o único caminho para a população, certo, se deslocar e também para o fluxo de mercadorias. Então, por hoje é isso. Eu espero que vocês resolvam a atividade, aguardo elas no sistema, certo? E também aguardo as possíveis dúvidas. Então, até a próxima. Tchau, tchau.